Dando continuidade ao vídeo anterior, nós temos a seguinte situação. Nós temos que levantar com estação total essa área localizada aqui à beira desse córrego, porque aqui é muito difícil fazer coleta com GPS. E também, devido à missão de cadastrar esgoto, o mais preciso é entrar com a estação total para fazer esse levantamento. Então é o seguinte, optou-se por dois marcos M1 e M2 intervisíveis para o início da poligonal. O pessoal veio com a poligonal pela essa rua, entrou aqui pelo fundo, cadastrou todo esse fundo, levantou, fez um levantamento plano altimétrico e veio também fechando no marco M3 com ré no M4. Ok, então fizemos aqui uma poligonal enquadrada. Esse é o objetivo. Então aqui nós temos uma imagem da satélite, da posição dos marcos. Aqui nós temos em foto em detalhe do marco M1. Você pode ver o equipamento foi posicionado sobre o marco. Na realidade o marco foi uma chapa colada aqui no meio fio, que vai ser o M1, que é uma das opções que a gente tem de materializar vértices topográficos. A gente coloca uma castanha de metálica, cola com a cola específica de cimento, uma tipo secador, alguma coisa desse tipo, e está pronto aí o marco. Então aqui tem o marco M1 e aqui o segundo marco, o marco M2. Seguiu a mesma metodologia de implantação. Aqui nós vamos usar para, depois da leitura do rastreamento, ocupar com estação total para fazer o resto do levantamento plano altimétrico. Bom, nós já localizamos que a estação EBMC mais próxima é a MGBH da área. E ela está a uma distância muito curta, de 5,81 km, né? Em torno de 6 km em linha reta de localização. Imagine a gente fazer uma poligonal com estação total para fazer no meio dessa área urbana toda aí. Outro problema seria deslocar daqui, se aqui fosse um marco físico, deslocar daqui e rastrear ao mesmo tempo. Você teria que ter duas equipes, o custo é muito grande. Aqui não. A EBMC, como nós já dissemos, lá tem um receptor GNSS gravando os dados 24 horas por dia. Bom, com aquela distância, a gente vem aqui no planejamento do rastreio. Se você pegar essa tabela, divulgada pelo IBGE, de 0 a 5 km, basta você ficar de 5 a 10 minutos. Que aí você pode ter uma precisão estimada de 5 a 10 milímetros mais 1 ppm. De 5 a 10 km, que é o caso em questão, né, que está com 6 km, recomendo de 10 a 15 minutos, com uma frequência ou duas frequências. A precisão também estimada é a mesma. Por medida de segurança, nós optamos por fazer uma leitura de mais de 2 horas, tá? No marco principal e nos vértices secundários em torno de 30 minutos. Então nós vamos ocupar o marco de referência mesmo com mais de 2 horas, que estaria entre 20 e 50 km, e os marcos de apoio nós vamos ocupar 30 minutos. É uma metodologia que vai dar uma certa segurança, porque os marcos aqui são muito próximos entre si. A gente ocupando 30 minutos, a gente garante um resultado satisfatório após o processamento. Então ficou aí o seguinte, aqui eu tenho a visão dos marcos, aqui o vetor, os vetores criados entre eles. Você pode ver que optamos pelo marco M3 como marco de base, ocupamos lá o marco M3 se a gente ver aqui na hora do rastreio, ele ficou 2 horas, 28 minutos e 45 minutos rastreando. Posteriormente, nós fomos deslocando o outro receptor móvel, entre os outros marcos. O M4, depois ocupamos o M2 e finalmente o M1. A gente pode ver que a média de rastreio entre esses marcos foi em torno de 30 minutos. 35, 32 e 30. Por quê? Porque mesmo eles, estão a uma distância segura da EBMC de menos de 10 km. Poderia ser menos tempo, mas aqui foi uma redundância para que a gente possa ter tranquilidade e não ter surpresas desagradáveis após o processamento. Então, recapitulando,
O marco M3 também vai servir de referência para o M4, para o M2 e para o M1. Como obter os dados do rastreio de uma RBMC? Eu vou deixar um vídeo na próxima unidade para vocês terem noção como se faz. Isso também vocês devem estar vendo ou verão na disciplina de métodos de posicionamento GNSS. Mas só lembrando aqui que você tem que baixar o relatório da estação, onde é informado as coordenadas corrigidas da estação, e a leitura em Hynix. Vale lembrar que essa leitura deve ser exatamente no dia em que você rastreou os pontos lá em campo, porque, como nós vimos aí anteriormente, o rastreio tem de ser simultâneo. Bom, então aqui dentro do software de processamento da GNSS Topcon Tools, a gente consegue visualizar como é que ficam os vetores. Ó, eu tenho a estação de RBMC, ela criou um vetor para cada um dos vértices. Mas, se eu der um zoom aqui, você vai ver que também foram criados vetores entre o M3 e o M4, M3 e M2 e M3 e M1. Para que isso? Isso permitiu que nós façamos aqui uma triangulação entre os vértices e a estação da RBMC. Isso vai permitir o ajuste das observações que a gente atingir aqui após o processamento. Após importar os dados da RBMC, só lembrando aqui, é importante, quando a gente importa, pelo menos aqui no software Topcon Tools e alguns outros softwares, a coordenada vem com dados brutos, não está exatamente a coordenada real lá do mar. Então nós temos que fazer a atualização dessa coordenada. Você pode ver que os valores aqui de norte, este e altitude estão diferentes, né? A gente tem que vir aqui e editar esses valores. Lembrando que a altitude aqui é sempre a altitude elipsoidal. Aqui, né, já estamos depois de configurar lá editar no software, né, que o MGBH, os valores já são exatamente iguais a esses e inserida a altitude elipsoidal aqui, ó. OK? Então aqui a gente já altera lá dentro do software, informando que o vetor de referência ou a estação de referência, a base é a estação da RBMC, MGBH. A seguir, nós assistiremos um vídeo onde eu mostro o processo, como é que está sendo, como foi o processamento desses pontos. Talvez o som fique um pouco mais baixo, então, por favor, vocês peço que vocês aumentem o som na hora de assistir o vídeo. Bom, com essa metodologia agora, ajustada as coordenadas da base, vamos fazer o processamento GPS. Basta que eu clique aqui nesse botão e o pós-processamento está acontecendo. Em poucos instantes já teremos os resultados. Observe as coordenadas que elas vão mudar os valores com exceção da... reparar aí, agora as coordenadas assumiram novos valores. Já está pronto? Ainda não. Eu posso vir aqui nas observações GPS, nas ocupações, perdão, tem as precisões horizontais e o tipo de solução, todo mundo fixo. Excelente o resultado do processamento. A duração de cada ocupação. Bom, agora eu ainda preciso fazer uma coisa, que é o ajustamento das observações. É como se eu estivesse compensando os erros que cada vetor desse aqui cometeu e ele está se distribuindo entre si. Reparem agora o que vai acontecer com as coordenadas dos marcos lá no campo, com exceção da RBMC, que ela é de controle. Basta eu vir aqui, como vocês estudarem ajustamento das observações, basta eu fazer um clique aqui, tem aqui, tive 5 posições ajustadas, 7 vetores, nenhum resíduo, então passou no teste Q quadrado. Basta eu fechar agora. Reparem aqui, que as coordenadas mudaram. Vou desfazer o ajustamento. Viram ali no M2, no M1, a coordenada se alterando, vou fazer de novo. Então, esse ajustamento é o que melhor
vai se ajustar à verdade de campo. Porque quando a gente puser a estação total para começar o levantamento, a gente não espera que aconteça erros.